Não, pode ser. Vamos. Pronto. Agora foi. Pronto, voltando. Polanski tem uma carreira muito profícua como diretor, mas ele tem uma carreira também interessante no gênero terror psicológico, né? Você tem Bebê de Rosemary, você tem O Inquilino, né? Acho que em português como Inquilino, The Tenant, né? Você tem alguns filmes em que ele é, flerta, não, em que ele abertamente entra nesse viés de terror psicológico. Eu acho que ele começa a fazer isso aqui em Repulsion, né? Foi o primeiro que abriu. Faca na Água ainda fazia um dos primeiros filmes dele. Faca na Água ainda tinha um certo suspense, mas terrorzão mesmo é aqui em Repulsion. É interessante porque os filmes de Polanski não entendem sexo como algo sensual. Ele tem uma visão do sexo, acho que quase todos os filmes dele é assim. Ele sempre está atrelado a alguma coisa, especialmente quando ele está focando no personagem feminino, como em Baby Rosemary, como em aquele com Sigourney Weaver, que eu esqueci o nome, eu esqueci agora. Bom, tem Lua de Fel também. Então, assim, tem vários filmes de Polanski em que o feminino e o sexo eles têm uma relação muito complicada. É meio que um mote dele como diretor, quando ele associa personagens, sexualidade feminina, sempre tem algo corrompido, algo estranho acontecendo. No caso da Baby Rosemary, você tinha literalmente o demônio, né? Então aqui a gente tem um estudo de personagem. Eu acho que para apreciar Repulsion, eu não gosto muito do título em português, Repulsa ao Sexo. Eu acho muito, né, chamado, acho que o Repulsion é mais interessante, até porque o que ela tem é androfobia, né, que é um medo de homens, é o contato com o masculino. Então aqui você tem, eu acho que você aprecia bem o Repulsion se você analisar isso aqui como um estudo de personagem. É um estudo de personagem muito intenso, em que você começa com uma moça, né, uma moça certinha, perfeita, é Catherine Deneuve, né, Catarina das Neves, linda, belíssima. Talvez aqui uma das melhores atuações da carreira dela, ou talvez a atuação mais corajosa, uma das, ela tem várias atuações corajosas. Essa é uma das atuações que deram a ela esse impulso para testar coisas diferentes disso, de ser uma boa moça, bonitinha. Aqui ela se entrega um personagem que literalmente vai descendo para loucura, né? Literalmente, ela vai dentro de um apartamento, que também é um tema que Polanski explora em seus filmes de terror. De novo, Baby Rosemary, O Inquilino. Nesse apartamento, que se torna uma metáfora para a degradação mental dela, da condição dela, que as coisas vão se deteriorando. Você vê, né? Ela começa bem, mas a irmã viaja, a solidão começa a pegar ela. Então, assim, ela começa a descer nesses caminhos e a gente começa a se perguntar por quê? Né? Porque com uma moça que aparentemente tem tudo, assim, isso é uma doença mental? Ela aconteceu alguma coisa com ela? O filme deixa muito em aberto, né? Assim, aquela foto em que ela olha para o pai. Ela foi abusada? Ela não foi abusada? O que acontece? O porquê, né? E o filme não está interessado em explicar esses porquês. O filme está interessado em explicar o processo, como seria o processo de descer a esse nível de paranoia, de loucura. E o filme acompanha visualmente isso, né? O filme tem um preto e branco muito elegante, e você começa com as ruas, as pessoas, mas depois ele se fecha no apartamento, a sujeira, a podridão, os insetos, a degradação psicológica dela se transfere para a tela e cria esse retrato, assim, que é muito perturbador, né, de um quadro de uma pessoa que está num sofrimento psicológico intenso. E aí o Polanski ele vai para uma pegada surreal, que é a questão das mãos. Aquela cena das mãos, no Correio das Mãos, é muito famosa. Ela eventualmente seria repetida em vários filmes, mencionada. Vocês podem não, mesmo quem não gostou do filme, mas essa cena ela é muito icônica, assim, ela realmente ela faz parte do imaginário do cinema mundial e ela é bem surrealista, ela bebe bem numa fonte de Buñuel,
do surrealismo do cinema. Então, aquilo ali realmente, esteticamente, o filme até no final, ele faz essa guinada para abraçar esse subjetivo doentio, e abraça isso a toda força e encarna mesmo essa ideia. Então, assim, para mim, é um grande estudo de personagem. Eu sei que ele tem questões que podem engatilhar as pessoas. Hoje em dia é interessante, né? Você fica assim, vendo um filme como esse, e se pergunta: esse filme seria feito hoje? Esse filme poderia ser feito com uma liberdade hoje? Revisito filmes como esse, eu já vi Repulsion há algum tempo, e hoje eu fico me perguntando assim, se haveria liberdade, né, assim, de fazer algo nesse tom, com essa visão. Mas é uma questão que desimporta, assim. O que importa é que está feito no cinema. Eu acho que poucas coisas não foram feitas ainda, eu acho que quase nada. E quem for explorar esse tema, dessa perturbação, dessa descida, né, dessa degradação psicológica de um personagem, com esse tema aqui, com esse medo do homem, medo do sexo. Tem uma cena que eu gosto muito, que é quando. Que aí, só para terminar o meu comentário, para passar para Ari, para não falar muito. Eu acho muito interessante porque tem um momento aqui muito claro em que assim aquele cara que entra no apartamento depois e fica tentando seduzir ela e ela corta, né, o pescoço dele. É aquela questão assim de que uma mulher como ela, bonita como ela, uma mulher que o assédio, né, dele sobre o assédio masculino sobre ela, né? Eu acho aquela cena muito bacana. O assédio dele aberto, né? Assim, o que se espera de uma moça como aquela? O que é que ele acha que ela pode oferecer? O que é que ele quer tomar dela? E o momento em que ela corta ele, o momento em que ela é quase sádica, a cena mais aquele momento de doce vingança, e é um filme e é um tema que outros filmes também vão refletir essa vingança do feminino contra o assédio masculino. Achei muito, revendo hoje, com os olhos de Gianfranco de hoje, eu achei muito interessante, muito curiosa, porque é como se fosse uma revanche mesmo, assim, de o que você quer de mim, por que você está fazendo isso, e você vai ter uma retaliação, né? Eu vou retaliar e vou lhe retalhar. E ela é violenta por isso, porque realmente é uma reação, né? É uma reação de uma pessoa que já tem um problema e que sofre uma questão. De novo, é Catherine Deneuve, belíssima, uma mulher como aquela. Naquele universo do filme, ela não sairia incólume numa rua sem levar uma cantada, como aparece aqui no filme. Então, como é que qual é o efeito sobre isso? E o filme exagera, né? O filme parte para uma hipérbole, mas é interessante essa repulsion, né? É sobre o quê? É sobre exatamente o masculino ou é sobre o comportamento predatório masculino, né? Então eu acho que essas são as questões que eu acho interessantes e que ainda são bastante atuais. E aí eu passo para Ari, nosso querido Ari, que eu estava com muita saudade, nosso decano. Vai, Ari, faça seu comentário e a gente abre para a galera depois. Ô, Jean, eu estava com saudades de te ouvir, viu? É muito gostoso te ouvir. Né? Você já falou um monte de coisa, mas eu vou completar algumas coisinhas aí, mas eu quero ouvir as mulheres, eu quero ouvir as Sim, sim. mulheres. Mas exatamente, eu ia comentar essa cena. Essa cena que você falou, realmente, o proprietário do imóvel, quando entra, e eu tive reparando agora que eu fui rever, eu vi à tarde, né? Eu vi tem um plano sequência de quase 4 minutos. Ele tem uns belíssimos planos sequência. Esse é um deles. Quando ela dá aquela coçadinha assim no nariz, ela tem um tique nervoso, né? Quando você vê que Sim. ela dá uma coçadinha no nariz, lá vem coisa, né? E aí tem um plano sequência maravilhoso até ele se jogar sobre ela, e aí tem um corte, né? Depois, na cena do corte, a mise-en-scène dessa cena, a movimentação do cara, ele vai, ele começa, ele chega todo agressivo,
daqui a pouco ele começa a falar, uma moça sozinha, não pode ser uma moça tão sozinha, e ela com aquele jeitinho, né, digamos assim, quem não conhece a figura, né, uma moça desamparada, né, sozinha em casa, e tem um plano que a câmera corrige e ele olha as pernas dela, né? Apesar que ela tem pernas finas, assim, não é o forte dela. Eu diria que o rosto é o forte dela, o cabelo, a expressão, ela está muito bem no filme, né? Mas aquela cena, a correção de câmera é perfeita, que mostra ele olhando. Aí que ele começa a perceber que, pô, eu estou num apartamento sozinho com essa moça, coitada, humilde, simples, quieta, envergonhada. Ela faz aquele tipo assim, aparentemente, que ele fala, vai ser aqui agora, né? Tanto que ele vem com a proposta de, né, você cuida de mim e eu não cobro aluguel. A frase, né? Aí que a coisa se delineia. Mas eu digo assim, toda a movimentação no apartamento e a câmera, olha, eu vou tirar o chapéu para o câmera desse filme, porque tem muitas cenas que, se não são grandes planos sequências, são pequenos, e a câmera é perfeita em acompanhar a movimentação deles dentro do Antes apartamento. do Steadicam, hein, Ari? Antes do Steadicam. Antes do Steadicam. Eu ia até comentar exatamente isso do Newton. Porque as É um, câmeras eram muito grandes também, né? Você tinha é, uma aparelhagem muito grande. é um puta de um câmera. Você pega as correções que ele faz para acompanhar os personagens, que é a mise-en-scène toda que o diretor propõe, você não sente a movimentação da câmera, você não sente, mas ela acompanha, ela flui perfeitamente, fora a fotografia em preto e branco, lindíssima, né? Então, eu tive reparando que tem várias cenas assim dentro do apartamento em lugares apertados, né? Naquele corredor, por exemplo, né? É perfeita. Isso me chamou a atenção. Outra coisa que me chamou a atenção, o som. Ele usa os ruídos e a música. Tem uma hora que ele pira, né? Tem uns sons estranhíssimos, umas baterias, o som pira junto com ela. A pista de ruídos e a de música, né? Já tem vários momentos em que entra uma bateria, entra umas coisas doidas, mas se vocês repararem, conforme ela vai pirando, a trilha sonora vai pirando também. Os ruídos e a música, é muito legal. Ele cria à vontade, né? Ele faz uma coisa maravilhosa, né? Agora, é o que o Jean falou, o problema não é a repulsa, o problema é que ela é muito atrativa. Se ela não fosse tão atrativa, não haveria problema. Mas como ela é extremamente atrativa para qualquer homem normal, né? Desde a cena inicial na rua, que ela passa por um trabalhador que está em obras ali, né? E o trabalhador, não me lembro da frase, né? Ele paquera ela, né? E ela sempre assim, com a cabeça baixa. A Sempre com a frase é: cabeça... quer conhecer a minha furadeira? quer conhecer a minha Nossa, broca? que horror! A minha, Eu não a lembrava minha, disso, que eu não revi não, hoje, não. eu não lembrava Eu disso. lembrei agora. Quer Recreativo. conhecer a minha broca, né? É sutil, mas bem sutil. Sutil? É, Sutil nada, sutil. eu estou brincando, né, pessoal? Estou Entre brincando. aspas, né? É sutil para um trabalhador da construção, né? Porque o cara não tem. Enfim. Mas ela, desde o início, eu também acho que é uma das melhores interpretações dela. Aquela cena que ela fica no vidro, agora no final, escrevendo no vidro e falando. Se vocês olharem nas expressões dela, ela vai falando, escrevendo no vidro, que a gente não vê o que ela está escrevendo, mas ela faz umas expressões assim ótimas de quem está indo para picos de loucura, assim, né? E é um tipo de atuação muito difícil, porque você não tem diálogo para externar, você não está expondo, né? Não é uma atuação expositiva. Então ela Isso, tem que. É quase expressionista mesmo. Ela tem que isso.
demonstrar aquilo. E é muito, realmente, é muito intenso. Não, e tem uma correção de câmera também agora no final, quando o cara está lá, a câmera corrige e ela está com a navalha atrás das costas, no canto inferior direito do quadro, e você só fica olhando para esse canto inferior direito do quadro, que ela abrindo lentamente, conforme o cara vai falando, ela está com as mãos para trás. É linda essa mise-en-scène. É E uma você cena fala, muito pô, bonita, realmente. ela está abrindo a navalha, não vai ter chance, esse cara não vai ter chance, né? Ele já avançou sobre ela, e aí... Agora, eu quero falar uma coisa antes que eu esqueça. Ao mesmo tempo, ela tem sonhos/pesadelos, em que um homem está com ela na cama, sendo que na cena final ela passa batom. Ela passa batom para quê? Quer dizer, ao mesmo tempo que tem uma repulsa, tem uma vontade reprimida, tem uma sensualidade, porque ela tem esses pesadelos de ser possuída na cama por um cara que a gente não vê quem é. É maravilhosa a fotografia, porque você vê que é um homem, mas não é nenhum dos atores. É tipo um cara da rua, qualquer homem, assim, muito no escuro, né? E pega ela várias vezes. Mas nessa cena ela passa batom, ou seja, ela se prepara para esse pesadelo, sonho, delírio, o que for. Então, tem um monte de símbolos. O Jean não falou da rachadura nas paredes, mas é genial a história da rachadura, né? Porque essa rachadura começa desde o início, que ela está na rua e tem uma calçada, né? Uma hora ela para lá e vê uma trinca, é uma trinca. É a mente dela, né? É a cabeça Isso. É, dela. É a é, cabeça é a dela. mente, é a mente dela. E eu que trabalhei um pouquinho com construção, eu não sei se vocês sabem a diferença entre fissura, trinca e rachadura. Existe uma diferença, pessoal, que se mede em milímetros. Quando você vê uma parede que tem uma pequena, é uma fissura. Se aumentou um pouco, eu não lembro exatamente dos milímetros, é uma trinca. E se aumentou mais ainda, é uma rachadura. Então, ela começa tendo delírios de fissuras. Ela fica olhando uma fissura. Depois vão aumentando. Aí tem as paredes da casa que racham, né? Aí é rachadura mesmo. Aí a trilha sonora é fabulosa porque acompanha essa rachadura, né, dela, né? A mente estraçalhando. E tem a questão daquele coelho também, a questão do Sim, coelho e da trilha sonora dos mosquitos, que a gente vai escutando aqueles mosquitos deteriorando, apodrecendo, até o fim do filme tem aquele coelhinho lá, né? E tem a navalha que ela cortou um pedaço do coelho e colocou na bolsa. Depois a gente vê numa cena, né, que tem uma parte do coelho na bolsa dela. Coração do E tem coelho. e tem a cena também que ela corta o dedo da mulher no trabalho, né? Ela pira e, enfim, ela não poderia estar lidando com instrumentos cortantes e ela está com um alicate no dedo da mulher. Você fala, vai dar merda, e deu, vai dar merda, e deu. Então, assim, o filme trabalha muito com esses elementos, né? Agora, eu não posso deixar de falar da cena final que o Jean falou, que a gente nunca vê aquela menina em detalhes. A gente vê a foto da família. Até aí, tudo bem, é aquela menininha loirinha. Mas no final, quando a câmera vai chegando na menininha, a gente vê que a menininha já tinha um olhar complicado. Você olha os olhos daquela menina, não sei como eles fizeram aquilo, é um olhar de doido daquela menina na foto da família que a gente só vê no final, em detalhe. E o filme abre com o olho dela, mas até aí é o olho dela se mexendo, né? Mas a cena da menininha final, eu achei fabuloso a expressão que ele conseguiu tirar naquela foto no detalhe, né? Mas eu vou parar de falar para a gente escutar as mulheres, né? Vamos lá,
alguma mulher quer se manifestar a favor da Catherine Deneuve? Ah, Vamos ver. Nádia, Ana, Ana, Liliane. Aliás, Eu, eu falam. fiquei, eu fiquei um pouco impressionada com tudo, na verdade, e achei muito interessante o processo de enlouquecimento, digamos assim, dela, as camadas todas, né? Essa rachadura sempre aumentando. E ao contrário de ti, eu acho que o primeiro homem que ela sonhou, sei lá o quê, é o cara da broca lá da rua. E eu acho que o último, onde quando ela bota batom, é o namorado da irmã. Eu sempre achei que aqueles personagens masculinos eram pessoas ali, do convívio mesmo. Não imaginei neutros, não. E, obviamente, imaginei que foi uma criança abusada e tudo aquilo é só decorrência, né? E no final, eu já estava pensando isso, porque aquela foto vinha e voltava, aquela foto, mesmo a gente não vendo o olho dela, dava para notar que ela olhava em direção ao pai, né? E a apartada da família, né? Tá todo mundo unido assim, e ela tá ali no meio, meio sem É limite, uma né? foto muito estranha. E aí eu imaginei, eu disse assim, "Ixi, coitada, foi abusada, pronto, pelo pai, puta que pariu." Aí a coisa foi, e quando chega no final, é óbvio, né? Então é uma vítima, né? Uma vítima forte de uma situação de abuso completo, o tempo inteiro. E com mulheres em torno dela que também mostravam o quanto o abuso era uma constante, né? Bem difícil. Ui, não sei se era o filme que eu queria ver num domingo, mas tudo bem, obrigada, obrigada. ia perguntar, Acho que está falhando para mim. eu vou escrever. Quem falou? Quem Acho que falou? Nis. Nis? O, Não estão me ouvindo? Agora estamos. Ok. Eu queria perguntar por que que o namorado da irmã dá aquele sorrisinho maroto quando ele percebe que ela abre os olhos. Ari, não, na verdade, eu não sei se ela está no estado catatônico, assim, vamos dizer, né? A gente. Agora, que o cara dá esse sorrisinho e leva ela nos braços, que você fala, ó, só falta essa, né? O cara levar ela, a mulher já está. Mas ele corre risco de vida, né? Mas realmente o filme brinca nesse final que não há um homem que não queira, né? é isso. Eu entendi assim também. Ari. Eu acho que é um comentário, um comentário metalinguístico quase, de que assim, ele está, ela, entre aspas, ela é um risco à vida dele, mas ele está com Catherine Deneuve nos braços. E assim, é um comentário muito triste assim sobre o que se reduz a ela, né, como mulher, porque ela é uma mulher muito bonita, assim. O fato desse filme funcionar é porque também é com Catherine Deneuve e havia já essa aura de Catherine Deneuve ser um símbolo sexual, né? Então, assim, até ela aceitar fazer esse papel é algo muito, é uma desconstrução para ela como atriz muito grande. Realmente você não é um filme que você esperava. Eu, assim, eu imagino que na época deve ter sido realmente um choque muito grande as pessoas irem ver Catherine Deneuve num filme desse naipe. Mas foi esse filme que abriu as portas para Catherine Deneuve trabalhar com Buñuel, por exemplo, A Bela da Tarde, que é um outro grande filme e que ela também já faz o inverso, ela faz uma ninfomaníaca, uma mulher que, né, se prostitui porque gosta. Eu gosto. Eu vou me submeter às fantasias mais absurdas, mas vou estar no controle. Então, assim, eu acho que é um tipo de. Eu acho que Catherine Deneuve, como atriz, eu acho que há uma questão metalinguística aqui que ela começa a dizer assim: eu vou me apoderar dessa percepção que existe de que eu sou um sex symbol, de que eu sou apenas um sex symbol,
E eu vou começar a fazer papéis mais que vão lidar com isso, né? Com sexualidade, seja nos extremos, né? Seja em Repulsion, que é um extremo, seja em A Bela da Tarde, que é outro. Mas é esse comentário mesmo, esse sorrisinho eu estou com uma psicopata nos meus braços, mas é Catherine Deneuve. Estou tocando Catherine Deneuve. Uma mulher belíssima. Então, assim, entre aspas, na mentalidade daqueles homens que cercam ela, desimporta se ela é uma Doente, ameaça. na mentalidade doente Sim, dele. é um comentário, assim, é curioso, né? Porque eu acho que a gente tem que tirar um pouco o elefante da sala. Polanski é uma figura muito complicada na vida pessoal. Foi acusado de estupro, enfim, tem toda uma confusão, googlem e vocês vão saber. Mas Polanski, nos filmes dele, ele nunca se furta, assim como outros grandes diretores, de confrontar essas perversões masculinas, então, digamos assim. Ele Humanas, entende. né? Mas eu acho que nesse aqui, eu acho que esse filme é mais um comentário sobre a perversão masculina do que um comentário sobre ela. Ela é uma consequência, ela é um fruto dessa perversão que arrodeia ela, entendeu? Talvez de um estupro na infância, de assédios. Então, assim, eu acho que o Polanski nos filmes dele, as figuras masculinas, por exemplo, Bebê de Rosemary, quem for assistir Bebê de Rosemary vai ver isso. As figuras masculinas de Bebê de Rosemary traem, sempre estão traindo ela. Traindo no sentido de trair a confiança, né? O marido está traindo, o demônio está ali para. Então, assim, eu acho que é curioso esse comentário dele sobre essa masculinidade perversa, que eu acho que, Mas, Jean, inclusive, ele se inclui um pouco. eu queria também ouvir o Newton e mais gente, mas tem um detalhe que a gente está esquecendo. O primeiro que ela mata é um namorado que é um cara absolutamente não tem nada de perverso, não tem nada de é um cara que queria o bem dela, que tratou ela bem, né? Que estava preocupado com ela e que queria ela, lógico, como namorada, como mulher. Mas ele não fez nada. Ela é que simplesmente a hora que aquela cena é fantástica, porque tá ele no canto esquerdo do quadro, ela no canto direito e a velhinha com o cachorrinho que mora lá no apartamento lá à frente, escutando tudo. A cena é fantástica porque eles têm toda aquela discussão, a velhinha parou e a gente sabe que a velhinha está escutando e eles parece que não perceberam. A cena só é interrompida pelo o cachorrinho. Quando o cachorrinho late, os dois, a mise-en-scène, né, percebem que a velhinha está escutando tudo, ele vai para fechar a porta, né? E aí ela já vem com aquele negócio lá, né? Quer dizer, ele não fez nada de mal para ela, esse primeiro. Era um cara normal, E bonitinho. e Mas eu acho que, bonitinho, só para fazer eu e, acho que e que brigou e que defendeu ela perante os amigos. Um amor Que os, ele, um fofo. um fofo, aí a Liliane já pegava ele na primeira oportunidade. Então, ele defendeu ela perante os amigos que eram mais, vamos dizer assim, ousados, e ele era um cara correto, digamos. pois é, aí é legal porque você vê que ele preenche todos os atributos de um cara perfeitinho, né? Assim, check, check, check. Só que no final é a questão, ela está condicionada à agressividade masculina. Então ela não sabe como conciliar isso. E é o que vai bugar, entendeu? Assim, no final das contas, não importa se ele é tudo isso realmente. Mas ele também é um homem. E como é que ela vai lidar com essa força masculina que até então, né, de alguma forma, foi destrutiva para ela. E aí ela entra nessa espiral. Eu acho isso muito interessante. Eu Porque acho é que o tem uma. gatilho. Eu ia dizer que tem uma coisa de gatilho, de invasão, de romper a porta, de forçar limite em várias Também. situações. Eu acho que ali foi gatilho. Mas ele estava preocupado com ela, não foi para pegar ela, nada. Ele estava preocupado. Mas, enfim, ele foi o corretíssimo e foi o primeiro que dançou. Mas vamos lá. A Liliane, Eu enfim, ia
ficou chateada. Eu ia Mas eu queria dizer ouvir para Nilton falar também, porque Nilton o foi um Newton, dos isso que que eu ia queria dizer. esse filme, né? O Newton Eu tá vou aí? te dizer, eu detestei o filme, mas enfim, quero ouvir vocês. Ok, aqui respeitamos todas as opiniões e eu vou ser antidemocrático e tentar Menos a de mudar a Ricardo. opinião. Eu não respeito a opinião de Ricardo. Ainda Não, bem que não, Ricardo não, não eu, não, está não, eu aqui. vou te contar. Até a opinião do Ricardo eu respeito. Ok? Ele exagera, mas eu respeito. E eu vou tentar aqui Muito bem, Jean. vou tentar aqui mudar um pouquinho a opinião da Florésia. Primeiro, eu assisti esse filme 6 ou 8 vezes, mas faz tempo que eu não via de novo. Eu tive a oportunidade de assistir aí. Eu acho que está na Amazon Prime, viu? Eu assisti na Amazon Prime. Não sei se está aí no Amazon Prime. Tem até no YouTube, em É. excelente Tá no qualidade. Então, YouTube. esse filme é uma tremenda aula de cinema, como o Ari estava comentando aí os detalhes e o Jean também. E eu não lembrava, falando em detalhes, eu não lembrava, de cara já, o filme começa numa cena, quando ela a primeira vez entra no apartamento e ela entra e começa a jogar as roupas assim, os sapatos e tal. E a câmera é baixa. Câmera baixa, eu vou dar umas explicações. Desculpa eu ser meio técnico, o Ari também é técnico, só que ele não explica o que ele está falando, eu vou botar uns asteriscos aqui. Planta baixa é isso, planta no nível do chão, entende? E isso é uma coisa que você não vai ver até mais para frente no cinema, e o Polanski no segundo filme, esse é o segundo filme do Polanski, veja bem, o cara está começando carreira e já entra arrasando com umas sequências impressionantes. Então você vê ali por que o plano baixo? Depois vai ser o chão do apartamento é uma parte muito importante do filme inteiro, entende? E ele já apresenta o chão de cara. Olha, esse aqui é o chão do apartamento, vai acontecer muita coisa nesse chão, entendeu? Então, tem essa sequência e o negócio dela acompanhando, na abertura assim, do filme, eu fiquei impressionado. O cameraman indo atrás dela, e eu tô olhando, e o cara não balança, e o cara não. Eu falei, mas isso aqui é 1965, meu, não tinha Steadicam, não tinha. E o cara com uma mão, eu não sei como é que ele fez aquilo, impressionante. Esses são apenas alguns detalhes. Eu vou me permitir um asterisco aqui sobre umas coisas que o Ari comentou, ele falou muito em plano sequência. Eu vou só abrir um parênteses aqui e dizer o seguinte: olha, o cinema existe por causa da ciência e da natureza da persistência da visão. É por isso que a gente vê as cenas, tudo, e quando tem um corte brusco um do outro, para nós ficamos acostumados. Se passa de uma cena, passa para outra, tudo, a gente fala, bom, aquilo ali estava acontecendo naquele local, agora é outra pessoa, num outro local, tudo. Plano sequência que o Ari se refere é um plano rodado, filmado, que representa em tempo real o que está acontecendo. Então, plano sequência, ela entrando no apartamento, acompanhando ela e ela fazendo isso. Tem todo aquele plano sequência. Por exemplo, a cena que vem o landlord lá, o proprietário do apartamento, tudo, aquilo tudo é um tremendo plano, porque aquela sequência toda é em plano real. Tudo que você está vendo não tem corte de tempo, não tem nada. Tudo aquilo acontece no tempo que nós estamos assistindo. Esse é o caso do plano sequência. Desculpe eu ser um pouco didático. Mas, fora isso, entende? Eu queria falar também um pouquinho, o Jean tocou nesse assunto, eu queria falar um pouquinho da carreira do Roman Polanski. Ele começou com um filme. O Roman Polanski é polonês. Eu tive a oportunidade de ler a primeira autobiografia dele. Eu acho que foi relançada recentemente. Se chama. Tem um monte de livros sobre ele, mas a primeira que é dele mesmo, que ele escreveu quando ele começou a fazer mais sucesso, chama-se Roman by Polanski. E ele conta da vida dele, da infância dele, na Polônia. Ele nasceu um pouco antes da guerra, da época da guerra, o que ele sofreu durante a guerra, tudo. E a oportunidade de estudar cinema na França e ser cineasta, tudo. O primeiro filme dele é polonês, aí ele vai e se faz esse filme, mas ele fez carreira principalmente na Europa. E, para mim, ele é um dos poucos cineastas considerado realmente o cineasta, o diretor de cinema internacional. Eu coloco nessa elite aí, não sei, o Ari e o Jean podem até estender isso aí, o Wim Wenders, que faz cinema no mundo inteiro,
E tem uns outros também. Eu estava lembrando de um outro, daqui a pouco eu comento. E o que que você vê? Você vê esse cara começar com um filme que Faca na Água é impressionante para uma estreia. Nem todos os bons cineastas começam bem. Aí ele faz, esse é o segundo filme dele. Depois ele fez o Cul-de-sac, que acho que a gente viu aqui, o Cul-de-sac. E depois ele faz, eu preciso comentar, vocês não falaram nada, ele faz uma das comédias mais engraçadas sobre vampiros que a A gente é Dança dos capaz de assistir. Vampiros. A Dança dos Vampiros, com a Sharon Tate, que era a mulher dele na época. Não vamos entrar em detalhe do histórico, depois a gente fala sobre a história toda. Aí, entre o final dos anos 60 e o final dos anos 70, ele faz uma lista de filmes que eu aconselho, eu até botei lá no grupo, ó, vocês querem dica? Vai ter muita dica. Assistam, o cara fez até Shakespeare. Chinatown, nos anos 70, um filme no ar nos anos 70, você imagina uma coisa dessa. Ele fez o Inquilino, aliás, quem gostou ou não gostou desse filme, tem um outro filme dele, uma década depois, que casa muito bem com esse aqui, que é O Inquilino. Sim. Também aborda um tema semelhante. E Com ele termina... atuando, né? Exatamente. Não, no Chinatown ele faz um papel pequeno, ele era ator também. Mas o Inquilino, eu acho que ele faz o papel Sim, principal, ele é o papel né? principal do Inquilino. Eu não sei por quê, não sei se ele procurou algum ator e resolveu, não, eu vou fazer isso aqui. Será que ninguém é tão louco para fazer esse filme que nem eu? E ele termina a década de 70 com um filme, um drama de época que é delicioso, que é Tess. Também recomendo muito. Então, o que que você vê? Você pode gostar, não gostar desse cara, tudo, mas você tem que reconhecer a qualidade artística dele. Mais uma vez, não vou falar mais nada. E para terminar, eu vou dar um pequeno salto nos anos 90. Ele fez uns filmes razoáveis, aquele da Sigourney Weaver, uns filmes não tão bons, tudo, e aí ele voltou no começo deste século. A Morte e a Donzela, em português. Isso é, Death and the Man. E voltou com um filme que, na minha opinião, é um dos melhores filmes sobre a guerra. Ele ganhou finalmente o Oscar de diretor. E o Adrien Brody ganhou o Oscar de melhor ator com O Pianista. Eu recomendo. E se vocês me permitem só estender um pouquinho, eu adoro tanto esse filme que eu comprei o filme em DVD. Na época estava saindo Blu-ray, HD, DVD e tal, e eu comprei o filme em Blu-ray, alguma coisa. E no Comic Con aqui de Nova York, eu soube que o Adrien Brody ia estar promovendo, acho que ele trabalhou num filme chamado Predators, alguma coisa assim, num dos Predadores e tal, né? E eu fui lá para pegar o autógrafo dele. É claro que eu não ia encontrar o Roman Polanski mais aqui, porque ele estava banido dos Estados Unidos. E eu fui lá. E na hora, eu estava tão cheio, que eu cheguei na hora que estava terminando e ele estava saindo. E ele estava saindo e os caras da Entourage, do grupo dele, estavam atrás dele. Eu falei, ele está indo embora. Ele está indo, ele vai para um outro dar entrevista e tal. Aí apareceu uma menina assim do lado e tal, mas eu queria o autógrafo dele, eu tenho uma foto. E fomos nós dois atrás dele correndo. E nós paramos ele assim, nós dois, eu e a garota, a gente nem se conhecia, viramos falando, hey, Andrew, can you give us... Oh, sure. E ele me deu um autógrafo. Eu tenho o Pianista, a capa autografada pelo Adrien Brody, é um dos meus maiores orgulhos. Mas para terminar, tem muita coisa. Tem muita coisa. Roman Polanski é um daqueles filmes que está assim. Você vê o nome dele, pode ir, quase não erra. Eu sei que a Floresta não concorda, mas eu queria voltar, já que ela fez o comentário antes de começar a falar, eu queria saber dela. Por que que ela não gostou do filme? Porque Isso que eu ia perguntar. Tem uma coisa. Você pode não gostar do filme porque o filme é ruim, porque ele é mal feito, porque ele não te agrada. Agora, você pode não gostar do filme porque o tema não te apetece, porque a abordagem do tema não bate com o que você pensa, porque, de repente, sabe, tem muitos filmes violentos, violência... tem muita violência gratuita e tal, não sei o quê. E olha, eu te digo uma coisa, apesar do Jean ter enfatizado isso aí, para mim é tudo muito sutil, é tudo muito... Esse filme, quando eu assisti no começo da década de 70, agora, para mim ele parece muito mais aquela sutileza, aquele suspense e tal, do que praticamente, porque não tem violência gráfica. Você vê ela matando os caras, mas você não vê ela matando os caras, você só vê ela porque é tudo na cabeça dela, entende?
E só para terminar, tem umas coisas assim que aquela cena das mãos nas paredes, aquilo ali é incrível. Aquilo ali é demais. Você pode odiar o filme, mas você fala, o que que é isso? Como é que o cara conseguiu fazer isso? Tá? Florésia. Bem, eu não gosto de filme de terror. Jamais escolheria, apesar de que Jean disse que um dia ainda ia dar uma aula sobre isso. Tem uns que é muito legal, mas eu não acho, não gosto. E mais ainda esse que ele vai para o lado, essa coisa dessa loucura, né? Da loucura dela, isso me incomoda muito, né? Assim, eu não sei, eu acho que aí são meus traumas, né? Mas é bem, para mim é muito pesado. Então, e a outra coisa que é lento, né? É lento. E teve uma hora que Paula passou uma mensagem para mim, acabaram as legendas. 16 minutos não aparecia uma legenda, ela não falava. Assim, essa coisa, então, para mim, e acho que foi Nádia que falou, né? Acaba que a gente assistiu um filme na semana passada, aquele Porteiro da Noite, que também era um filme pesado, né? Então, assim, a gente veio numa Estamos sequência. perturbando vocês. É um plano da Casa é, Séfora para todo mundo É ficar perturbar, né? perturbado. Agora sim, lógico. Aí outra coisa, eu sinceramente eu não sei, as outras mulheres devem até dizer, a irmã dela é muito mais bonita que ela naquele filme. A irmã dela é linda, eu achei, pelo menos assim, eu, né? Olhando, e concordo totalmente com Liliane, a gente pegava Liliane, porque aquele era bonito. Ele era, o cara era bonito, muito bonito, né? Mas, enfim, é isso. Eu acho que aí é uma questão minha mesmo. Eu ainda tô para escutar essa aula de Jean sobre os filmes de terror, porque Mas, realmente mas, mas Florésia, aliás, antes que eu esqueça, parabéns, parabéns, né? Antes que eu esqueça. Ah, obrigada, é, parabéns, Parabéns, pessoal. Parabéns, Florésia! parabéns, parabéns! obrigada. Pois é, mais um Parabéns. ano, mais velhinha, né? Não, Então, não. Você não Graças a envelhece, você Deus. rejuvenesce, Florésia. é, antes que eu esqueça, Florésia, quando você fala que você não gosta de filme de terror, é aquele terror tipo lobisomem ou é terror psicológico? Porque aqui é terror psicológico, não tem nada Esse de. ainda é pior. Eu não gosto nenhum filme de terror, mas esse eu acho ainda pior, esse que é o psicológico, que deixa, né, que mistura essa coisa da loucura, É horrível. Bem, não gosto. Não, Agora, assim, só não mais um escolho. comentário. Só mais um comentário. Quando você fala que você ficou não sei quantos minutos sem legenda, olha que Sim. maravilha, o cara que segura o clima do filme, porque esse filme tem clima, né? Muitos Mas foi, climas. foi Paula que passou a mensagem, Eu sei, dizendo. mas sem precisar diálogo. Não precisa diálogo. Aqui tem muito clima, a gente entra na cabeça dela, como o Jean falou, o Newton. A gente está na cabeça dela, tem coisa que não precisa ter diálogo para a gente entender. Bom, vamos Mas ouvir eu a acho E que Márcia. só ela ia está dizer falando, só a uma coisa. Florésia está falando mal, ela está condenando o fato de não ter legenda, ela não está achando legal. Eu sei, mas isso é legal no cinema. Mas eu ia dizer outra coisa também. E a cena das mãos, que realmente, né, é uma coisa. Mas Ricardo já tinha falado dessa cena, não sei o que, então eu fiquei até aguardando essa cena, mas eu já sabia que ia acontecer. Então aí tirou um pouco assim, né? A surpresa. Para variar, o Ricardo deu um spoiler aí para você. Pois é, o spoiler da parte mais importante do filme, né? Vamos ouvir a Márcia. Eu aproveito para dizer para a gente ver o pianista, que é realmente um filme lindo, lindo mesmo, vale a pena. A Sobre as Márcia ergueu a mãos, mão. posso falar mais uma coisinha? Eu Sim. não sei se eu estou errada, mas tive a impressão que ela gostava quando as mãos tocavam ela. Então, aí é que está o negócio, né? É repulsa, mas até certo ponto. Vamos lá, Márcia. Eu quero dizer para vocês que eu fiquei admirada com esse filme. Admirada porque eu não, durante uma hora de filme, eu anotei tudo que estava aparecendo ali para eu encontrar o que é que o roteirista queria mostrar. Porque, para mim, comparando com
eu ia fazer uma comparação agora, mas esqueci o nome do outro filme. Mas vamos lá. Outros filmes que trazem dicas, metáforas e tal, e tal, e tal, que a gente une. Esse não casava nada com nada. E nem o que ela ali estava vendo, que ela tinha. Depois eu percebi que algumas cenas, depois com o desenrolar do filme, ali eu estava sem saber o que o roteiro estava querendo dizer, durante uma hora, mas continuando observando, sentindo essa lentidão aí que Florese falou. Aí, no começo, eu pensava que era realidade, depois eu percebi que estava misturando a realidade com a fantasia. Isso que acho que foi o Ari que falou dos sonhos, não é? Ali, para mim, por exemplo, ela cortar o dedo da mulher, depois que começou aquele monte de fantasia que tinha um armário, o armário ia caindo, ela olhava para o armário ia caindo e atrás do armário tinha uma porta. Ali estava claro que não era real. Aí, com aquela cena, eu percebi que muitas cenas ali eram imaginárias. E ali eu percebi também que provavelmente aquele rapaz que queria namorar com ela, que arrombou a porta, provavelmente aquela era real. Até para. Eu ficava assim, será que isso é real? Será que. Entendeu? O que eu deduzi dessa história todinha, depois de uma hora de filme para frente até o final? Eu deduzi que o roteirista quis mostrar essa fratura interior dessa moça através de imagens. Eu acho que esse roteiro assim quebrado, entre aspas, eu acho que foi de propósito para mostrar essa fratura dela. Para mim, eu não sou especialista nenhum em cinema. Eu estou dizendo como leiga em cinema. Para mim, aquele roteiro que eu fiquei uma hora procurando onde era que eu estava, o que essa moça queria, que ela estava perturbada mentalmente, eu estava entendendo. Mas eu não estava entendendo para onde é que o roteirista queria ir com aquela perturbação dela, com aquela. Como foi falado aqui, não era só a questão sexual, era a questão dela, da relação dela com o mundo. Ela estava isolada, ela estava para dentro. E esse dentro dela estava fraturado. Então, o que ela via lá fora, ela via fraturado. As paredes eram rachadas, o chão era rachado. E, como foi falado aí, a figura masculina era ameaçadora, era uma ameaça para ela. Então, voltando ao que eu estava falando, o filme mostra, através de imagens, o isolamento em que ela se encontra. Delírios, fantasias de perseguição no sentido do sexo, né? Que os homens estavam estupando ela, agarrando ela, levando ela para a cama, tudo isso. Como eu falei, as paredes e o chão mostram essa fratura dela, e esse mundo exterior é um mundo fraturado, porque é a mente dela que está fraturada. Então, é um mundo perigoso e persecutório. O que mais eu vi? A fotografia, muito bonita. Me chamou a atenção os closes. Nos primeiros 10 minutos, já foi suficiente para eu ver que era close, 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 close dela, e o filme todo, porque era ela que era o que o filme estava focando. E trazia vários detalhes que depois foi que eu fui perceber que era essa fratura interior. Então, o que eu posso dizer? Ou É que, para rachadura, mim, como diria o Ari, né? Rachadura interior, né? agora veja, isso aí eu compreendi, mas não é o tipo de filme que eu me sinto à vontade, porque eu não sei para onde é que eu estou indo. Agora, o que faltou para mim gostar do filme? Conhecer a técnica cinematográfica. Para mim, a cereja do bolo desse filme é a técnica. Eu não conheço a técnica, mas eu vi logo. Eu escrevi aqui, ó,
filme para especialistas em cinema. E vocês confirmaram o que eu pensei, que disseram que a técnica é nota 10. Então, Mas a quem gente tudinho, o jogo quando a gente não viu a pode primeira vez, gostar Márcia, do jogo sem entender o que é, entendeu? A fotografia é linda, a mise-en-scène, algumas mise-en-scenes são a tchan, mas um tchan só das mise-en-scenes assim, 3 ai, tchanzinho, não cobre tudo o que uma pessoa é como que um analfabeto. O analfabeto olha para aquelas letras e não Pronto, entende nada. agora Se a ele for Márcia pegar um ônibus, ele não resumiu. sabe o que está escrito lá na frente do ônibus. Mas, Ele pode saber, conhecer pela empresa. mas aí, Márcia, deixa eu lhe perguntar, pegar o seu gancho, sua analogia. Como é que o analfabeto começa a entender? Sim, veja bem, o que que a gente está fazendo aqui? Tem 3 especialistas Exata, em cinema dizendo o não, que é. Agora, exatamente. olha, Exposição. A gente vai eu já assistindo. sabia que era isso, porque já tinha escrito aqui, A entendeu? gente vai assistindo para aprender. Mas Para quando aprender, mas eu eu acho que não quando posso eu vi, dizer que eu gostei do filme, senão eu estaria mentindo não, para vocês. certo, é quando eu vi, Dá uma licencinha só. Márcia, você acha que o Gian, o Ari e eu, quando começamos a assistir filme, a gente sabia alguma coisa? não sabia de Não, eu nada. não estou dizendo Eu isso. entendo. Eu estou Só que vocês dizendo. começaram com 15 anos de idade, né, amiga? Então, essa é a Sim. diferença. Nunca é tarde para começar. Nunca é tarde para começar. mas, Não, mas, mas eu Márcia, assisto filme com 9 anos. Eu É, comecei a ir para o não, cinema toda semana e depois eu assistia 3 vezes por semana, porque aqui em Natal era domingo e segunda, era um filme. Segunda e terça mas era outro filme. Márcia, Sexta, sábado, domingo era outro filme. foi a primeira vez que você viu o Repulsa ao Sexo? Foi a primeira. Agora, de Polanski, na verdade, de Polanski, eu só vi O Pianista, que é maravilhoso, O Bebê de Rosemary, Tess, gostei muito de Tess, e Oliver Twist. De Você Polanski, eu só conheço isso. já assistiu o Bebê de Rosemary? É isso que eu estou lhe dizendo, já assisti O Bebê de Rosemary. Você gostou? Sim, porque ele tem a história do roteiro, ele tem o começo, o meio e o fim. Mas você percebeu como tem conexões temáticas com esse aqui? Olha, eu assisti O Bebê de Rosemary na época que chegou no cinema. Eu não sei se foi anos 80 ou foi anos 70 ou 80. Foi na época que passou no cinema. Eu vi. Agora, como é que eu posso me lembrar o que que tinha no Bebê de Rosemary? Os detalhes, tudo, eu não sei de nada. Eu teria que ver Não, hoje de novo. mas Ok. é só a questão, o arco temático de que é uma mulher presa num apartamento com um sofrimento psicológico e várias Isso aí eu não lembro figuras. nada. É isso que eu digo. Eu teria Pronto. Ok. que ver de E Ok. novo, várias figuras entendeu? O Jean misteriosas e estranhas conspirando contra ela e ela não sabe se ela está é, o sonhando tema é muito ou se é semelhante. a realidade. Então, eu É, teria que ver de novo. Para mim, é isso. como se eu não tivesse visto, O porque eu não Não, Jean, eu não lembro tô, dos Márcia, detalhes. eu não tô, deixa eu só reformular aqui. Não, eu não tô falando, Pra, defendendo não, aqui não tem existe defesa. Para não, mim, não, não. cada pessoa pronto. vê da sua Não, maneira. Isso, Não é tem exatamente. troca de defesa, não. O informação, filme pô. é um filme. Para mim é um filme, para você é outro, para ele é outro. Cada um Isso. Aí tem o assim, seu filme. E é é, como o, uma obra de arte, uma isso, tela de museu, que você vê uma pintura no museu. Aquilo ali, isso. para cada Inclusive pessoa, é quando uma coisa diferente. eu acho que Flores deve até lembrar quando foi mencionado no grupo, eu disse, eu sei que o Repulsa ao Sexo é um filme. Ok. Polêmico, é A polêmico. gente ficou adiando. Eu só estou fazendo essa conexão com o Bebê de Rosemary porque a sua reação com o Bebê de Rosemary foi dizer: eu gostei do Bebê de Rosemary. Gostei. E Realmente, É. nessa época que eu vi o Bebê de Rosemary, eu gostava de filme de terror, terror mesmo, de vampiro. pronto. Olha, Aí, eu com 12 anos eu via pelo rádio, que não tinha televisão, eu via pelo rádio programa de vampiro. De vampiro. mas, pronto. Aí essa conexão com o Bebê de Rosemary Nessa que você está época eu colocando, gostava disso aí Dá licença, e Jean. porque gostei do filme. deixa eu só fazer só essa ponte aqui, senão me Tá. perco, Newton. O Bebê de Rosemary é um filme que tem essas conexões temáticas com o Repulsion, com a diferença que realmente ele, como ele é feito para Hollywood e tudo, Exatamente. ele é mais, entre aspas, Digerível. didático. Isso, digerível, didático, entendeu? Então, assim, você tendo visto agora o Repulsion, massa, você vai colocar na sua bagagem
Mas com Isso, certeza. isso. E Olha, se um nada dia se você. perde. Nada Isso, se e se perde, um tudo dia. se Exato. transforma. E Não se tem um dia essa você. lei? E se um dia você rever o Bebê de Rosemary, você vai. Eita, é porque realmente Polanski gosta de ter um negócio com apartamento, coisa fechada, esse sofrimento psicológico, e você faz as conexões. Repulsion realmente não é para o gosto de todo mundo. E assim, Mas, eu queria só fazer um gancho com o que Florescia falou, que Florescia se sentir incomodada. Eu me incomodo com isso. Ótimo! A gente não precisa gostar de um filme. Eu acho assim, que o maior fracasso de um filme é você não sentir nada pelo filme. Aí quando é assim, eu vi esse filme, não senti nada. Isso é um fracasso. Para mim, o filme é um fracasso. Se você sai de um filme e diz, eu odiei esse filme com todas as minhas ótimo, forças. ótimo. Por que você odiou? Eu odiei porque isso, porque fiquei incomodado. Massa! Entendeu? É, Assim, isso é muito, muito Jean, bom. É muito bom que você não gostou, Flores. É cara, muito, É uma ô, Jean, só bagagem. dizer Sempre que a rapidamente, gente debate aqui, sempre a gente ganha algo mais, porque ok, é mais um conhecimento que a gente o Jean, E eu guarda fiquei, o eu Jean fiquei abriu sobre essa feliz filme. sessão, que Márcia não gostou, porque Márcia também é uma referência, o né? Jean abriu essa Márcia também é, sessão gostou, fiquei até um pouco dizendo, mais. o Jean abriu a Não, fique sessão, tranquilo. Quanto a isso, da pessoa não gostar, cada um é como um quadro na parede do museu. isso. Tem gente que olha assim, não, isso aqui eu não gostei, não. o Jean abriu essa sessão dizendo, vamos começar o quebra-pau. E eu vou dizer uma coisa, esse filme que nós acabamos de assistir é superior ao Bebê de Rosemary. Eu acho o Bebê de Rosemary inferior, porque exatamente o que o Jean tocou aí, entende? O Roman Polanski, com a qualidade de cineasta que ele sempre teve desde o início da carreira, ele foi experimentando no começo e depois ele foi para Hollywood e dirigiu uns filmes. Chinatown é um tremendo filme, entende? O Bebê de Rosemary também, mas são valores hollywoodianos. Esse filme aqui, ele não tinha ele não tinha rédeas Compromisso. nenhuma. Ele não tinha rédeas Isso. nenhuma. Ele não Então precisava ele ganhar fez o que ele dinheiro. queria fazer. O Bebê de Rosemary tem as suas qualidades, tem essa coisa e tem muito. Olha, eu vou te contar uma coisa. Tem muito cineasta que faz um filme como ele quer ou não consegue fazer e depois adapta para ser para um público e tal, não sei o quê. Como uma coisa assim, alguém falou um negócio de revanche e tal, não sei o quê. Porque o Bebê de Rosemary, o Roman Polanski fez. Entende? É baseado no livro do Stephen King, não é? Eu acho que não, não me Não, é, é recordo. Eu acho que baseado não. é baseado num livro. É baseado num livro e ele falou: olha, eu consigo fazer desse tipo também. Entende? O bom cineasta faz qualquer tipo de obra. E ele pode usar, com as ferramentas que estão disponíveis para ele, uma obra que afeta mais. E eu vou te contar, o que nós estamos tirando a moral da história dessa sessão aqui é que eu não acho que ninguém deixou de ser afetado por esse filme hoje. Entende? Então, é isso aí que a gente tem. Eu. Você não, você não, tá bom. Chegaremos em você, você vai fechar. Peraí. Agora, só para terminar, a Florésia fala: vamos dar uma sessão de terror e tal. Eu proponho aqui agora o Jean, o Ari e eu a gente fazer uma lista, uma short list, uma lista pequena de uma meia dúzia de filmes, e a gente vai não assistir os 6 filmes, mas vai pegar cenas dos filmes representativos e a gente vai falar, olha, vejam essas cenas e tal, não sei o quê, e a gente vai discutir e a gente vai contar para vocês, porque é o seguinte, todo tipo de gênero de cinema tem a sua qualidade. Você pode, eu prefiro a Karen, minha esposa, prefere a comédia romântica. Ela assistiu comigo agora pela primeira vez, antes de eu entrar aqui. Ela assistiu. Ela falou, Polanski, mas o Polanski entortou o nariz assim. Eu falei, não, mas peraí, ele era comportadinho. Naquela época ele era comportadinho. E assistiu e impressionou também, entende? Então eu acho que vocês têm que se expor e se expondo é afetado. Essa é a conclusão. Newton, eu queria falar uma coisa, mas eu acho que eu vou até esperar a Liliane falar e depois eu falo. Liliane, Vai, fala que eu, Liliane. que eu Ok. vou. Eu odiei o Eu, filme. eu vou com a mulherada, viu? Eu também, para mim, eu achei um porre. Primeiro, eu estava com sono, eu dormi no filme. Eu acordei quando ela cortou o dedo da mulher na manicure com o grito da mulher, tá?
Eu achei o filme um bode de assistir. Deu para entender nos primeiros 5 minutos que ela não gostava de homem. Ok, legal. Não precisou mostrar 15 mil vezes o filme inteiro. Deu para entender a mensagem. E ok, mas ele não me prendeu, não me prendeu. O Bebê de Rosemary me prendeu muito mais. E agora, o que será que vai acontecer? O pianista também. Esse eu não tinha ideia o que ia acontecer. Como a Márcia disse, eu não sabia para onde o roteirista ia. E muito parado, como disse a Florésia. Florésia. E todo mundo que foi uma moça bonita sabia o que é passar por uma construção e levar uma cantada dos pedreiros, certo, mulherada? Certo! Aí, Então, enfim. Eu acho que nós estamos dá preparados vontade do Polari. dá vontade de fazer o quê com os pedreiros quando eles fazem isso? Ai, vontade de matar. Não, Bom, enfim. Pronto. Espera um Enfim, pouquinho. olha, eu acho que se a gente tivesse ouvido dos técnicos por que esse filme é bom, antes de assistir o filme, a gente teria talvez assim, curtido, entendido, que legal, mas sem ouvir isso daí, eu achei um porre. Só isso mesmo. Eu adoro Liliane. Eu queria pegar os comentários de Liliane e fazer assim uma colagem e fazer um canal no YouTube. Essa é a Liliane. The No Nonsense Critic. Então, Só assim, Liliane, isso não é realista, isso não sei o quê. Eu acho Em 5 maravilhoso. minutos você já saca qual é a dela, que é louca de mas pedra, aí, que não gosta de homem, Liliane, e Liliane, pronto. mas eu vou fazer uma pergunta. Quantos filmes nós vimos aqui nesses 4 anos? Não sei quantos anos, 3, 4 anos, eu já nem lembro mais. Já faz tudo isso, puxa. Já faz. Vai para Já faz. Já faz. Em que o que interessa não é o que vai acontecer às vezes, mas o como vai acontecer. Esse é esse tipo de filme. Então, vamos dizer assim, a Liliane falou, eu já sabia o que ia acontecer, ela ia... O filme chama Repulsa ao Sexo. Você já sabe o que é, né? Então... Ele cumpriu o que ele prometeu, ele mostrou um processo crescente, mental, emocional, psicológico de repulsa ao sexo. Mas, se for só isso, você fala, não tem graça, mas a maneira como ele usa o cinema e faz, né? Se você é diferente. ouve o papo de vocês Então, antes, melhor. Agora, olha, eu não, mas deixa eu traduzi completar. alguns filmes para legendagem, e esse era o meu sonho de filme. Teve 2 páginas de diálogo o filme inteiro. Eu ia ganhar dinheiro Então, Liliane, mole. Porque Liliane, não tem diálogo no filme, é um então, inferno. mas cinema não é diálogo. Cinema não Para é mim, diálogo. é importante. Bom, então eu vou informar uma coisa para vocês. Cinema não é só diálogo. Teatro é muito mais diálogo do que cinema. Cinema é muito mais que diálogo. Lógico que o diálogo... Ação também, né? Mas não tinha nada, meu. Ela só dormia naquela casa. Calma. Mas você... Deixa eu completar. Cinema é clima também. É imagem, é sugestão, né? É um monte de outras coisas que não é o diálogo que vai dar. Muito mais a ausência de diálogo. Quando você fala que alguém falou aqui, ficou 10, 15 minutos sem diálogo, é maravilhoso para a gente. 1h30, 1h45, Ari? Não, pera, deixa eu acabar de falar, senão corta o meu raciocínio. Tá. Cinema não precisa de diálogo. Vocês já ouviram falar em cinema mudo, acredito, né? Sim. Lembra? Sim. 20, 30 anos de cinema sem diálogo. O cinema começou sem diálogo. Ele tinha umas tarjetinhas que tinham umas frasezinhas só para a gente entender o mínimo necessário. Aí os caras começaram a entender que a ação, a mise-en-scène, o cenário, a interpretação, tudo isso era muito mais do que diálogo. Porque se fosse só diálogo, apaga o cinema mudo inteiro. Charlie Chaplin. Sim, gênio.
Não vamos longe. Charlie Chaplin dependia de diálogo e era cinema puro, né? Com soluções de cenas fantásticas. O cara conseguia criar situações ali que todo mundo cisma. Aliás, nesse filme, ele faz uma homenagem ao Chaplin. Vocês repararam na cena que a moça da manicure, a única cena em que a Catherine Deneuve dá risada no filme inteiro é a cena que ela está com a amiga da manicure lá, e a manicure fala, vamos no cinema? Ela fala, bom, metalinguagem, vamos no cinema? Vamos! Aí, nossa, ela dá risada, e ela começa a contar, a manicure interpreta o Chaplin em cena, e fala, e a Catherine Deneuve dá risada, ou seja, ele faz uma homenagem também ao próprio Chaplin e ao cinema mudo nesse filme, talvez para dizer para as pessoas que, olha lá, esse cara fez um puta de um cinema sem diálogo, e é muito mais clima. Quando você fala que não aconteceu nada, eu vou dizer o que estava acontecendo. Uma fissura na cabeça dela, estava ampliando para uma trinca, 2 milímetros é uma, 4 milímetros é outra, 1 centímetro já é rachadura, né? Quando você vê na parede. Então, imagina a cabeça dela começando com uma fissura, uma trinca. Ele fez esse processo. E ele foi tão explícito que mostrou isso na parede, mas é como foi falado aqui, era na cabeça dela. Então, eu digo assim, eu não acho que é só para quem entende de cinema que esse filme é bacana, discordo. Eu acho que esse filme, para quem quer entender a alma feminina, que é um pouquinho mais complexa, né? As mulheres são complexas, eu acho que vocês vão concordar comigo. Mulheres são complexas, muito mais que homens, né? Muito mais. Esse filme dá a entender que mulher, ela tinha sonhos e delírios com o cara transando com ela, ao mesmo tempo ela não aguentava que tocassem nela. Isso é o quê? Uma complexidade, uma doença, enfim, o que for. E não tinha Né? som. Repare que essas cenas não tinham som. Não tinha o som. E quando ela começa, e tem a hora que tem um som, que tem um tambor, que tem uns sons doidos, é a hora da rachadura, é a hora que está aumentando a trinca, a fissura, a trinca, a rachadura. Então, mas eu vou perguntar para o Jean, que isso eu não sei, e para o Newton, se esse filme na época teve bom público. Eu não me lembro como é que foi de público esse filme. Eu acho que ele foi bem, não estourou, mas também não foi mal. Não sei, alguém tem essa informação? Como foi de público na época? Porque eu acho Eu que não era duvidaria que gente... tenha sido sucesso, sinceramente, porque Não, o Não. esse filme, público quando não foi lançado, entende foi muito de controverso. Então, iluminação e som, e as não. pessoas não entendem, Não. né? Mas não é um O filme que público. fala de cinema. É um filme que é cinema, mas está falando de um processo mental, emocional, psicológico de uma mulher. Isso é universal. Isso pode ser na cabeça de qualquer uma de vocês hoje ou dela há 60 anos atrás. A mesma coisa. Não mudou nada. A gente deve Hoje ter ela conhecido. teria ido ao psiquiatra, ao sei lá onde, para tentar dar um jeito. Nesse filme, a moça vai de mal a pior, né? O Então, rapaz, aquele grupo de homens lá no bar diz assim: olha, ela precisa. Para o rapaz que ela matou, antes dela matar. Ele disse assim: você não acha que ela está precisando de um médico? Tá vendo? sim, sim, Ele falou sim, isso. Porque o rapaz dizia: sim. não, eu ligo, mas ela não atende. Contando, né? Como é que ele queria namorar e ela recusava e tal, e isso. Aí ele passou a falar, até que o outro disse: você não acha Vocês que ela precisa. repararam também no símbolo? Esse filme é muito cheio de símbolo. A Torre de Pisa, né? Acho que é o único monumento do Tortinha, mundo é. que é bem tortinha, mas as pessoas vão lá. Então, ela é tortinha,
mas as pessoas vão nela, É muito né? bonitinha, tortinha bonitinha, É, igual a torre. tortinha, bonitinha. Não é bonitinha, mais ordinária, é bonitinha, mais tortinha, né? Senão não ia Mas, ninguém. enfim, eu acho que esse filme Só não é só uma. para quem gosta de cinema, E é para um depois eu vou público. colocar no grupo aqui um artigo do Hollywood Reporter, e o filme foi um sucesso comercial. Foi? Agora tem um detalhe curioso. Aonde? Ele foi office no mundo todo, foi um box office mundial. Mas ele foi rejeitado em Cannes. Cannes não Hum, quis ele. Aí causou maior controvérsia, foi maior polêmica, o porquê que Cannes nunca declinou, qual foi o motivo, mas ele não foi aceito para passar em Cannes. uhum. Mas o Polanski lançou o filme mundialmente e, deixa eu só pegar aqui a informação da leitura, o filme teve um orçamento de... Enquanto isso, eu falo para o 300 Milton mil. que o Bebê de Isso. Rosemary foi de um livro do Ira Levin, Iron Olha, Living, ok. isso. ok? Ok. Sobre Eu acho outras que até, referências, eu acho, só um minutinho, só um Ô, minutinho. Jean, Ele foi eu tô 300 curioso. mil 300 e, mil, e ele faturou. ele arrecadou só nos Estados Unidos 3,1 milhão de dólares. Ou seja, Não, mas ele... no mundo, Não, muito no mais. mundo não diz aqui só domesticamente. Então, foi só nos Estados Unidos ele ganhou 3,1 milhões. Então, E assim, foi bem foi mais no mundo. e é um E teve um filme orçamento de 300 baratíssimo, mil. né? Um filme 300 mil. baratíssimo. Então, ele se pagou assim, muitas vezes e a bilheteria mundial complementou muitas vezes ainda, entendeu? Claro que não está falando de um blockbuster, né, hollywoodiano, mas para um filme independente de terror, ele realmente foi um sucesso, teve como um sucesso. Então Mas comprovou, rejeitado por Cannes. mas Ai, então massa. comprovou minha tese. Agora, o interessante seria saber se esse público foi mais feminino ou masculino. Isso a gente não sabe. Mas Ai, Gente, enfim, Jean, o que me chamou a atenção, porque o tema é repulsa ao sexo, a primeira coisa que eu quis saber era qual era o ano, que foi 65, 1965, para eu situar em que época esse filme. Todos os filmes eu gosto de situar, mas esse foi mais. O que, qual era um dos sucessos do filme? Era a questão das mulheres casarem virgens. E isso o rapaz fala lá. Depois de 1 hora de filme, ele disse que a moça não queria sexo com ele, porque sexo só depois do casamento. Então, eu acredito que isso deu pontos ao filme, muitos pontos, para a plateia que é leiga. O assunto sexo sempre chama a atenção do público, não Sim, adianta. mas ainda mais quando a mulher tinha que ser virgem. E uma tinha recusa, doentia ao sexo, e a outra transava numa época que não era o normal a mulher. Não é, o normal que eu Barulhenta. digo, E o normal barulhenta. numérico, o número de mulher. Transar, tem mulher transando em qualquer época, desde 3.000 anos atrás. Ah, é? Eu Mas acho que você naquela traz um. época tinha Ninguém me contou, sério? menos. Essas que saíam da rotina de Sim. ser virgem até o casamento, tinha. Mas eu Mas acho que você traz um ponto interessante, Márcio. Eu acho que você traz um ponto, porque a gente citou assim, nos anos 60, quando você começou essas discussões, teorizações sobre revolução sexual feminina, tudo, feminismo. Eu acho que esse filme ele faz essa. Eu acho que ele faz uma. De certa forma, ele faz um comentário sobre esse momento de uma extrema liberação, de uma discussão sobre a liberação, de uma discussão sobre a liberdade sexual no início, né? Dessa discussão com uma personagem que está com problemas nisso, mentais. mentais e sexuais e pessoais sobre como eu me posiciono no mundo como mulher, né? Assim, como eu lido com meus desejos. Então, assim, esse anseio dela, essa indecisão, essa indecisão não, essa incapacidade dela de lidar com esses desejos, esses anseios, eu acho que faz e os resultados catastróficos disso no filme
é interessante considerando o mundo discutindo sobre essa discussão, esse Essa discussão estava. inicial sobre a liberdade sexual feminina, se tentando superar umas teses freudianas de histeria feminina sexual, porque também tudo que se a mulher tinha algum problema mental, Freud dizia, não, isso é uma histeria sexual, isso é falta de homem. Então eu acho que o filme, Até hoje se fala isso. isso. Então, eu acho que o filme dialoga com esses estereótipos, com essas coisas, e ele não dá, e ele é muito feliz porque ele não se presta a fazer uma explicação, que inclusive eu vou fazer um gancho com o filme que é o contraponto desse aqui, que é anterior a ele, claramente é um momento em que Polanski tenta emular algumas coisas, que é o Psicose de Alfred Hitchcock. Então, Hitchcock é, digamos assim, é a versão masculina de um cara também que tem problemas sexuais, um complexo de Édipo mal resolvido e que gera consequências catastróficas. Então a gente está fazendo esse comentário aqui com o feminino, só que eu ainda acho o Repulsion melhor no sentido de que Psicose, o único problema para mim dele é que Psicose, Hitchcock no final cai na besteira de querer explicar. Né? O momento que eu chamo muito em filme, momento Scooby-Doo, que é quando vão explicar o que é o vilão. Não, ele é. Aí tem um momento que eu acho horrível, em Psicose, que é no final ele preso, Norman Bates, e o pessoal começa a falar. Não, ele desenvolveu uma dupla personalidade porque ele não conseguia lidar com a perda da mãe, que não sei o que, não sei o que. Assim, não precisa daquilo, porque o filme já mostrou isso, mas assim. Mas esse mostrou aquela foto, né, no final, que a menina parece uma louquinha, Isso. né? Mas a foto, ela é apenas uma foto. Ela é uma imagem. Então você pode ficar com aquilo que eu tinha colocado. Ela foi abusada pelo pai? Talvez. A foto meio que indica isso. Ela tinha medo do pai? Ela amava o pai? O que que acontece? Ele deixa com essa indagação porque muitas vezes realmente essas questões psicológicas, essas questões psíquicas, elas não têm uma resposta. Né? As pessoas vão anos para psicólogos e psiquiatras e não conseguem desatar os seus nós. Ok. Então, assim, eu acho que só para terminar, fazer o gancho, eu acho que essa questão que o Márcia colocou de situar ele é importantíssimo situar o filme em seus anos, porque geralmente bons filmes eles refletem anseios, refletem indagações, e os filmes melhores ainda conseguem depois de anos depois conseguem serem atuais, trazer alguma coisa de atual, e eu acho que esse aqui ainda consegue fazer isso. Eu vou pegar Eu esse quero só gancho. complementar, só um instantinho, Nilton, só para completar aquilo que eu ia falando naquele momento e não me lembrei do filme, porque foi comentado aqui que sobre a situação das legendas, né? De legendas, por exemplo, o Rauschmann tinha muito poucas legendas, muito poucas. E um filme incrível. E outra coisa que foi comentado é que não necessariamente tem que ir para algum lugar. Foi até o Ari que falou. O roteiro tem que ir para algum lugar. Mas eu me lembrei do filme na hora, esqueci, quer dizer, ia falar e não me lembrei. É o Anjo Exterminador, de Boone, né? Ali as pessoas estavam presas no jantar, que foram jantar e não conseguiam sair dali. Ninguém sabia para onde ia esse filme. E No que você entanto, o lembra filme que foi uma sessão polêmica aqui que muitas pessoas não gostaram. realmente. Ali, para mim, aquele filme foi fantástico, Pois entendeu? é, muitas pessoas. Ninguém sabia para onde ia, não. Mas ele tinha muito, desde que começou, desde a abertura, ele tinha muitos símbolos. Tum, tum, tum. Aqueles símbolos foi uma forma do autor encaminhar. E eu disse também para vocês que eu acho que esse roteiro foi quebrado de propósito, Sim. entendeu? É Não, isso que eu penso. voltando ao gancho, o Jean fez um gancho aí de 4 anos, de 1965, que é quando esse filme foi feito, o Repulsion. Eu gosto de contestar o título, porque deveria ser Repulsa ao Sexo Oposto. Eu acho que deveria ser o título desse filme. E voltou para o Psicose, que foi feito 4 anos antes, em 61. Eu vou puxar um gancho de séculos. Existe um livro de Aloysio Azevedo, que muitos de vocês devem conhecer por O Cortiço, Casa de Pensão. É um livro que eu acho que não é tão conhecido dele, mas que aborda muito em profundidade esse tema que nós estamos discutindo hoje. O livro se chama O Homem. Eu vou aconselhar a todo mundo ler esse livro. Não é um livro pesado, não é um livro longo. Quer dizer, é um livro meio pesado nesse sentido, mas
que o cara escreveu. Eu não gosto muito do naturalismo, mas esse talvez seja o livro que eu. O livro que eu mais gosto da Luiz Azevedo, que é de 1887, 1890, alguma coisa assim. E ele trata desse tema, séculos atrás. E essa coisa da libido, porque nós não podemos negar, até hoje, não acredito que eu vou dizer isso, de um quarto de século dentro do século XXI, nós ainda vivemos numa sociedade machista, uma sociedade que dá mais apoio e liberdade aos homens. É um absurdo isso. Então, quer dizer, desde séculos atrás até agora existe essa questão da mulher. O que que a mulher sente, qual é a posição da mulher, o que que ela faz, o que que ela pensa, tudo. E, apesar do Aloysio ser um homem, ele escreveu esse livro chamado O Homem, que entra na cabeça de uma garota, eu não vou entrar em detalhes, analisando em profundidade isso que nós estamos discutindo. Eu aconselho, se alguém quiser ler e não encontrar aí, eu tenho uma cópia em PDF desse livro, recomendo muito. Reli, já li umas 3 ou 4 vezes, reli recentemente, quando eu estava falando desse assunto com uma amiga minha, e eu recomendo. Só antes que eu esqueça, uma outra referência me lembrou um pouco, não sei se o Ari e o Jean vão concordar, esse filme lembra um pouco na forma como ele é abordado e a questão da mentalidade, da loucura toda, com o Farrapo Humano, Sim. o Ray Milland, que tem umas cenas muito semelhantes, e é um filme de 20 anos antes, né? Quer dizer, a gente sempre bebe da fontes anteriores e tal, não sei o quê. Fora o Polanski, que chegou lá e começou a arrastar a câmera no chão e sair andando com ela sem balançar nem nada, que isso aí tudo, na época, era novidade. Faltou a Estela. Estela, é a palavra de Minerva, a palavra final. Você desempata, tá 3-3 aqui. Vamos lá. Eu estou com as mulheres. Não. Bom, eu pessoalmente também não gosto de filme de suspense, de terror psicológico, mais ainda, eu fico muito angustiada. Então, eu confesso que eu fui para o Google, achei o plot, aí eu já sabia tudo que ia acontecer, aí eu consegui assistir tranquila. Agora, eu reconheço a técnica, realmente, depois que vocês falam, é sempre assim, quando a gente É vê outra coisa, é outra outro filme. é outro filme que a gente vê. E a gente aprende muito, né? Então, esse negócio da câmera, assim, para nós é óbvio, né? Agora, vai saber que naquela época não tinha o negócio da steady camera, não sei o quê. Então, realmente, tecnicamente, é ótimo, mas assim, né? Fôlego não. Então, Eu queria lembrar de uma coisa, Márcia falou, olha só, Márcia, como o cinema é uma coisa linda. Você puxou o Anjo Exterminador, que é de Buñuel, que é surrealista. A gente tem aqui uma sequência surrealista que é Ação das Mãos. Buñuel viria trabalhar com Catherine Deneuve em Viridiana, maravilhoso. Iria trabalhar com Catherine Deneuve em Tristana, maravilhoso. Iria trabalhar com Catherine Deneuve em A Bela da Tarde, icônico. Todos filmes em que Catherine Deneuve iria fazer vários comentários sobre a sexualidade feminina. E ela só conseguiu fazer isso porque ela tinha feito só não, mas ela conseguiu fazer isso porque ela tinha feito Repulsion, que era a antítese da imagem pública dela de femme fatale, de mulher sexualizada. Ela conseguiu se libertar de amarras da atuação para trabalhar com essa galera, negando essa imagem pública e pulando num precipício, né? De, olha, eu vou negar a minha imagem de sex symbol, vou fazer uma doida assassina, linda, mas uma doida assassina, e vou começar a brincar. Eu acho maravilhoso começar a brincar com essa. E era uma coisa que Marilyn Monroe não teve tempo de fazer e tinha começado a fazer. Marilyn Monroe começou a flertar com outros papéis, infelizmente morreu, né, muito cedo na carreira, mas ela já começava um movimento a negar essa imagem, esse resumo dela em ser apenas uma mulher bonita, que começa em A Malvada, que a gente viu aqui, que é super meta. Então, assim, eu acho muito bacana porque o cinema, ele cria esse fluxo, né? É um fluxo de gente influenciando gente, de se retroalimentando
fazendo com que todo mundo cresça, procure outras coisas e assim, e parte disso é o que a gente está fazendo aqui, assim, de novo, é aquela questão. A gente não precisa gostar de um filme para admirar um filme, dizer assim, esse filme é muito bom. Eu não gosto. Não é a minha praia. Mas é um filme muito importante. E assim, Repulsion é um desses filmes que realmente é muito bom de se ver, porque esses thrillers psicológicos que vieram depois, uma grande maioria iria beber nessa fonte. Assim como Polanski bebeu em outras fontes. E aí Hoje, continua esse fluxo. hoje eu só queria Deixa eu completar perguntar um uma coisinha que comentário. é pertinente aí. Se vocês, principalmente vocês três, fazem alguma ideia de por que o Polanski chamou a Catherine para esse filme? Ah, exatamente por tudo que o Jean já falou, né? Exatamente. Bom, mas Se ela não tinha feito nada assim antes, muito pelo contrário, aí fica a minha Pronto, porque curiosidade. eu acho que Polanski deve. Eu acho que quando ele fez as auditions, né, os testes, se é que teve teste, mas eu acho que justamente ele deve ter visto em Catherine essa qualidade de uma atriz que queria se libertar de certos grilhões e que topou fazer o filme. Né? Eu acho que ele queria, acho que ele pensou, eu quero essa antítese, eu quero uma mulher muito bonita, eu quero preferencialmente um sex symbol, e naquela época você tinha Brigitte Bardot, você tinha Catherine Deneuve, e vou ver quem é que topa se desconstruir num filme como esse. Provavelmente Catherine Deneuve topou. E foi assim, foi uma grande felicidade, porque assim, eu acho que escolher Catherine Deneuve é muito deliberado. Claro que ela sabia no que estava se metendo, né? Assim, ele deve ter perguntado: você topa? Você viu isso aqui? Você topa fazer isso? Ah, beleza, topa. Então vamos cair de cara, porque era muito transgressor, subversivo para as plateias da época pensarem. Eu vou ver um filme com Catherine Deneuve, que é um sex symbol, e meio que isso vai ser pervertido no filme. Ela é uma serial killer. Então deixa é eu só muito, muito comentar. louco. É que ela fez a pergunta quando eu ia fazer um comentário que eu não posso deixar. Eu vou responder também ela. Mas a Márcia falou desse negócio de ser virgem e tal. Logo no início do filme, no início, a irmã está com o cara no apartamento e ela fica brava porque a escova de dente do cara está no copo dela, ela vai no banheiro, essa intimidade, ela não queria nem que a escova de dente do cara tivesse lá no banheiro, ela tinha esse conflito. E aí, uma hora, ela vira para a irmã e tem uma fala. Ela, louquinha da Silva, fala para a irmã, mas ele é um homem casado. Ela fala isso para a irmã. E aí, isso que estão falando do movimento, a irmã é liberadíssima. A irmã não quer saber, ela fala, isso é problema meu. Não, A a gente resposta. percebeu isso em umas duas cenas, que ela é liberadíssima, Ari, não precisa Então, falar pra gente. não, mas ela fala para a irmã que isso é problema dela, que a irmã não se metesse, né? Porque ela, na verdade, o filme sugere algo mais. Se vocês me permitem, ela estava devendo o aluguel e, de repente, ela conseguiu dinheiro para pagar o aluguel. De É, onde, de onde veio esse dinheiro não se fala, mas o homem era casado e tinha um caso com ela. O que Mas mostra sugere. ele dando dinheiro para ela. Não. Então, então, Aparece. é isso que eu quis dizer, né? Então, quer dizer, tem discussões aí da época que a Márcia levantou de ser virgem, de ser casada, de ser liberada, isso logo de cara já aparece. Logo de cara. Porque a irmã não quer saber de nenhum tipo de intimidade, enquanto que a outra fala, eu topo, não é topo tudo por dinheiro, porque ela queria viajar com o cara, queria ir para a Itália, etc. Também. Agora, tem mais uma coisa. Quando está entrando um som, É, quando falaram por que escolheram, eu vou dizer mais uma coisa.
Quando o Newton fala que o câmera é muito bom, não é só dentro do apartamento. Na rua, ele segue ela o tempo todo em close, andando em lateral, andando para trás, andando para frente. O cara era muito bom, porque você filmar uma pessoa em close, andando. E por que close? Porque o rosto dela é que é o diferencial. Eu diria o rosto e o cabelo. O cabelo dela é muito Sim. especial. A irmã é bonita, muito bonita e charmosa, mas o cabelo da Caterina é especial. Vocês podem ver que o corte de cabelo, inclusive, muda. Sempre ondulado, sempre bem fotografado, sempre com mechas. Maravilhoso! Então, ele também sabia que ele ia usar muito o rosto dela, porque ela de corpo não é uma sex symbol de corpo, eu diria, é razoável, mas o rosto é muito, é charmosíssimo, né? E uma mulher desse nível, que tem uma beleza sofisticada, ela sempre teve esse papel de uma beleza, ela não é vulgar, ela nunca teve essa beleza vulgar, né? E isso, tanto que em Bela da Tarde, isso é muito legal, porque ao mesmo tempo que ela tem aquele comportamento, ela é muito estilosa, ela é muito chique, ela é muito elegante, né? Ela se veste muito bem, né? Aqui não, mas ela tem uma beleza elegante. Então, isso também dá um contraste. Por que que uma mulher dessa vai agir assim? Bom, aí é entrar na mente das mulheres, que aí é um desafio para a ciência. Um pouquinho de fofoca descobri aqui. Roman Polanski namorou Catherine Deneuve, de 64 a 65. Mais Ah, tarde, Abandonou, então? né? Bem mais não, tarde. um ano antes. Um ano Não, antes. Antes? Ah, tá. Aí devem ter bolado esse filme juntos e ela Hum, topou fazer de hum. maneira bem calculada mesmo. E assim, e coincidência ou não, Sharon Tate, a esposa de Roman Polanski, tem umas parências com Catherine Deneuve. Então existe A mulher um- atual dele também é loira. Ele deve Pois gostar de é, loira. existe um padrão, estamos diante de um padrão. Agora, Essas um coisas fantásticas detalhezinho: se esse interligadas. filme fosse brasileiro, ela não cortava o pescoço, não, ela cortava outras partes. É, Certo? certo. E Certo, tem mulher? outros pessoal, filmes assim. eu vou já são 9h30. E Ricardo não Exatamente. está aqui hoje. Eu queria deixar um cliffhanger aqui, Florésia, se for possível. O Jean falou aí da referência de pegar a Catherine Deneuve, porque ela estava em começo de carreira, ela tinha 22 anos, 20 e poucos anos quando ela fez esse filme. Não sabia que namorava com ele. Mas era um negócio assim de ir contra o tipo de papéis que você fazia. Comentou Marilyn Monroe, tal, não sei o quê. Eu quero fazer um comentário aqui junto com um apelo. Talvez o maior exemplo de um papel contra o tipo de tipos, contra o tipo de arquétipos que um ator ou atriz tenha feito no filme mundial é o Sérgio Leone convidar o Henry Fonda para fazer o papel de vilão do Era Uma Vez no Oeste. E aí, não sei se vocês conhecem a história, ele chama, o Sérgio Leone nem falava inglês, tinha intérprete e tudo, chamou, e aí vem o Henry Fonda. Ele não ia fazer teste, ele só apareceu para o primeiro contato, conversar tudo, e o Henry Fonda aparece com barba por fazer, todo descabelado e tal. E aí o Sérgio Leone olha para ele e fala: Não, 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 não. Eu quero o Henry Fonda, eu quero o Henry Fonda dos filmes certinhos que ele fazia de comédia e tal, não sei o que ele queria justamente. Porque a cena, um pequeno spoiler, a primeira cena que ele aparece com uma cara do Henry Fonda que fazia aqueles filminhos leves de comédia e tal, com a cara toda barbeada, com aquela carinha e toda. Mas ele é um dos piores vilões do Velho Oeste, do Spaghetti Western, você pode chamar, que já houve. E eu adoraria se a gente pudesse, não sei se tem aí na Petra, no Belas Artes, um filme de Sérgio Leone, porque, fora o primeiro, todos eles são incríveis. Se a gente pudesse assistir um filme de Sérgio Leone, seria demais para comentar aqui também.
Um abraço, beijo a todos. Valeu. Eu vou botar, só vou dizer, a ideia de falar dos filmes de terror, eu não sei, eu sou traumatizada, eu detesto, mas fiquei curiosa desde que o Jean falou uma vez, Olha né, aí, eu incuti em você, incuti aí uma assim, coisa. agora isso dá trabalho para vocês, né? Então eu não sei, mas se vocês curtirem fazer, a gente pode pensar. Trabalho nenhum. Fazer o que você gosta não é trabalho. Então Eu pronto, então queria, vamos. posso reiterar essa ideia, não sei se foi essa que você falou agora, Florésia, Hum, que quando o filme tiver coisas técnicas muito importantes, que vocês realmente falassem antes, porque isso não é spoiler, é uma. Ah lá, a Nádia está concordando comigo. É uma forma de a gente Eu prestar também. atenção, uma Lili, ó, todo mundo, de a gente prestar atenção em coisas que a gente não notaria sem saber de não vocês volta. primeiro. E não é sobre a história, e sim sobre a filmagem, que a gente também gosta muito de saber sobre as técnicas, além da história e tudo mais. Outra coisinha Tá. que eu queria só comentar, me lembrou quando vocês falaram alguma coisa aí de teatro Diálogos. e cinema, me lembrou uma ceninha, eu não lembro que filme é, eu sei que a Liz Taylor está falando com algum diretor que está falando mal do cinema porque ele é de teatro e ele acha o teatro o máximo. E a Liz fala assim, mas você tem que ver o seguinte, no cinema nós falamos com os olhos e com suspiros, e é uma cena que me marcou muito, porque ela é fabulosa, né? E ela faz essa ceninha muito bem, tanto que me marcou para sempre. Faz muito tempo que eu vi, nem lembro que filme é. Eu queria comentar mais uma coisa também que eu esqueci, pessoal. O uso da trilha sonora, aí vocês repararam nos sinos e nas freiras. E por que freiras? Aquelas freiras lá no fundo de quadro, lá no freiras. O que são freiras? Freiras não São têm virgens. sexo, né? São virgens. E sempre que tocava o sino, né, dava uma bagunçada na coisa, né? Isso também é um elemento que ele usou maravilhosamente bem. E para mostrar que ele é doido de pedra, aqueles três caras que tocam, idosos, anões, no meio da rua, que os caras ficam batendo, assim, fazendo Tinha um aquele. que vinha de costa, ele vinha de costa, né? Tem um que vinha de costas, no meio da rua, aí você fala qual é a explicação daquilo. Não sei, mas que é Eu doido. sei qual é a explicação daquilo, Ari. Eu sei. Então Obrigado fala, por Nilton. lembrar disso aí. Eles É, não sabem para onde eles estão indo. Quem foi que é. falou aqui, virou e falou, não sabe do roteiro e tal, não sei o quê, não sabe onde é que está indo, entende? Eles não sabem. Isso aí é um retrato justamente, porque você não sabe onde é que você está indo. Então, e a Karen, que assistiu comigo, ela virou e falou, mesmo o cara que está de frente, ele não está olhando para frente, ele está olhando para baixo. Então, eles estão indo, e de uma hora eles vão ser atropelados, eles não sabem onde é que estão indo. Então, o filme já coloca aí, e vamos deixar concordando com todo mundo, que não sabe em que direção que está indo mesmo. Tudo bem, então a gente chega a um acordo. Uma perguntinha, Ari. No fim do filme, que ela está já caída, lá semi-morta, tem o som de uns pingos pingando. É ela sangrando? O que é? Não, água tem o tempo inteiro. Água? Os mosquitos e água pingando, você sabe aquela coisa da loucura, do pingo d'água? Ele Sim, perturba, é o som sim. repetitivo A de. tortura É um chinesa. som repetitivo que te perturba uma água pingando, fora o fato de que ela matou o cara na banheira, né? Não vamos falar nisso, né? Mas então tem essa coisa da água. Logo no início também da cena, ela liga a banheira e esquece a água ligada. Essa coisa da água, ela era um pouco distraída, né? Digamos. Doida de pedra, entendi. Tá, obrigada. Arrancou um pedaço, distraída, arrancou um pedaço do dedo da mulher. É só para falar, eu prometo que é a última coisa, Florenza, porque Nis levantou uma questão interessante. Aí eu vou responder como eu, assim, essa questão de dizer como é
chamar atenção para os aspectos técnicos, né? Dizer, olha, esse filme vai ter coisa assim, assim, assado, para vocês puxarem a atenção. Beleza, dá para fazer, não tem problema. Mas assim, aí eu vou puxar para minha experiência. Quando eu via filme, quando eu comecei a ver muitos filmes, eu comecei a me aventurar a ver filmes cada vez mais difíceis ou estranhos. Eu, quando ficava com estranheza, com essa estranheza que vocês sentiram com a técnica agora, aí assim, eu não tinha ninguém para quem conversar. Eu morava num sítio aqui da Zona Norte de Natal, só tinha os bichos. Eu ficava, meu Deus, eu olhava para o meu pai, né, gostava de cinema marginalmente. A minha mãe, comerciante, disse, então eu vou falar isso com quem? E assim, eu ficava ruminando aquilo na minha cabeça. Depois, com o tempo, eu comecei a ler sobre esses filmes. E quando a internet chegou, eu comecei a rever esses filmes e comecei a conversar com eles. Então, assim, é super válido a gente, eu acho bacana, a gente pode dizer, olha, esse filme aqui é um pouco difícil, assim, assim, assado. Mas, assim, o ideal, depois de uma discussão como essa, é vocês fazerem essa junção, assim, o filme que vocês viram e que tiveram estranheza, com os comentários e levarem esse conhecimento para um próximo filme, quando vocês começarem a Ok. achar ele estranho. Ah, esse filme é esquisito, mas eu já vi um filme esquisito assim. Então Umas eu vou começar. pinceladinhas, então, umas Pronto. pinceladinhas Então, quando vocês começarem Olha, a ver um assim, filme. Jean, Oi. só assim, ó, prestem lá no chat, no Whats antes, prestem atenção na forma como a câmera segue ela. Ai, isso aí, uma pinceladinha. Certo, Isso. não, sem. Agora, Algumas dicas na entrada, né? Quando a gente Pronto, começa. mas assim, mas só assim, para reforçar, sempre que vocês virem um filme, assim, os filmes que a gente escolhe aqui, eles não são filmes que a gente escolhe, assim, eu digo porque uma grande parte sou eu que escolho, mas sempre tem alguma coisa, então, assim, quando vocês conhecem, esse filme tá estranho, tá lento, aí vocês começam a pensar, não, mas se ele foi escolhido, eu acho que é alguma coisa na câmera, aí começa a olhar a câmera, começa a olhar mise-en-scène, como a Ari fala muito, mise-en-scène é como o cenário se comporta em relação aos atores, como os É atores. difícil para a gente, já. Não é fácil. Não, não, mas é ok, porque ok. realmente não é um processo fácil. Não é. Ele é instigante mesmo. Mas dá umas dicas Eu assim, tenho, já. eu tenho mais uma última coisa a falar. Eu tenho mais uma última coisa a falar. Sobre o comentário do Jean aqui, o negócio é o seguinte, gente: filmes e cinema em si não nasce nem morre. Vai ser eterno e vai ser sempre possível. É claro que algumas de vocês devem se perguntar, por exemplo, quando eu ou o Ari, esse filme eu já assisti uma dúzia de vezes. Vocês falam, como é que você pode assistir esse filme uma dúzia? Entende? Quer dizer, nós não pedimos para vocês assistirem uma dúzia de vezes, mas depois de um comentário desses, não estou falando que amanhã ou essa semana tudo, mas daqui Assista de uns novo, né? meses, um ano, vocês vão assistir com outros olhos, vocês vão assistir com... Eliane não vai assistir. Não, 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 vai. Você vai, Florésia, você vai. Eu acho que não. Olha aí, Mas olha, então, olha. é porque a coisa é assim, você vai aprendendo e tal, não sei o quê. Se você se sente. Mas tem aquilo, você pode, por exemplo, pegar esse filme e não assistir inteiro, mas assistir o começo que a gente falou. Ela caminha, tem aquela câmera assim, tem a câmera no chão, não precisa assistir inteiro, mas os primeiros 15, 20 minutos já são muito significativos. Entende? E é essa coisa. Talvez dar uma passada, assistir mesmo não, né? Passada assim, em algumas cenas pode até ser. Então. E Mas aí, é isso, é isso. Tem uns canais no YouTube muito bons para quem coloquem assim, Repulsa ao Sexo, comentários. Aí você vai achar Sim. pessoas analisando cena a cena, tudo vai ser assim, vai ser um repeteco do que a gente colocou aqui, mas vocês vão ver com as cenas, vai ser bem Exatamente. E nós vamos interessante. ter que indicar um desses vídeos que o Jean acabou de comentar, quando a gente botar um filme do David Lynch aqui, especialmente para o Ricardo assistir antes do filme. Porque senão ele não vai conseguir assistir o filme do David Lynch. Então ele tem que entender o que é o filme antes de assistir, para depois assistir o filme e entender o filme. Ô, Mas é isso Florésia, aí. Diga, no diga. YouTube, assista com 2 vezes mais rápido. Acho que aí dá para assistir. Ei, pessoal, eu vou jantar agora. Hoje eu vou jantar. Termino já jantar aqui. Eu estou só sentindo o cheiro. Ei, um beijo, boa noite, obrigada.
Até a próxima. Obrigada. Até a Obrigada, próxima, gente. pessoal. Obrigada, Tchau, tudo tchau. bom. Boa Boa noite. semana para E vocês. felicidades, Parabéns, viu, felicidades, Florésia? Tudo bom. Tudo de bom. Obrigada. Parabéns. Você é muito Beijo a querida. todos. Tchau, Parabéns. tchau. Tchau.